Durante 20 meses, entre 1987 e 88, o Congresso Nacional funcionou como Assembleia Constituinte. Em 5 de outubro de 1988, faz 35 anos, deputados e senadores entregaram ao Brasil a Constituição Cidadã, com conquistas sociais inéditas. A Constituição ampliou direitos trabalhistas, trouxe garantias para os povos indígenas e as mulheres, criminalizou o racismo e sacramentou a liberdade de expressão. O Palavra Aberta recupera a memória desse momento tão importante para a democracia, recebendo Benedita da Silva, do PT do Rio. Ela exerce mandato como deputada, mas já foi vereadora, senadora e governadora do Rio. Além disso, Benedita, Bené para os íntimos, fez parte da Assembleia Nacional Constituinte. Deputada, é um prazer recebê-la aqui no Palavra Aberta. Com tanta experiência, fica até difícil um norte para começar a entrevista. Mas eu queria que a senhora, que é uma bagagem histórica da democracia brasileira, contasse para a gente como foi chegar num Congresso Nacional com apenas 27 mulheres e sendo a única mulher negra. Bem, eu quero dizer que não foi fácil chegar ao Congresso, até lá, passando pela vereança, pautando esse caminho e as bandeiras, porque dependendo da bandeira em que você esteja defendendo, você tem realmente dificuldade para passar, porque hoje as chamadas bandeiras, né, contra o racismo, né, violência contra a mulher, né, terra dos remanescentes dos quilombos, tudo eram coisas que você não via no seu dia a dia da política, né? Vamos discutir economia, né? Vamos discutir outros assuntos, mas não falar dessas coisas que eles chamam hoje de identitárias. Então não foi fácil chegar até lá, mas chegamos e chegamos com essa bandeira. E ao permanecer na Assembleia Nacional Constituinte, só poderia começar com essas bandeiras: em defesa das mulheres, em defesa da juventude, das crianças, em defesa das trabalhadoras domésticas, dos quilombolas. Então foi um momento muito importante, mas também difícil. E tive bons encontros, porque eu sempre, quando estou falando de Constituinte, eu lembro-me que a minha mãe foi lavadeira de Juscelino Kubitschek e eu entreguei muita roupa que minha mãe lavava e passava na casa do Juscelino. Jamais pensei que fosse ser constituinte com a sua filha na época. Foi, assim, para mim, gratificante. Mas, confesso, eu parecia, no início, um peixe fora d'água. Mas, sabe, a força da mulher, eu empinei o nariz, como nós falamos, e fomos defender essas bandeiras. A senhora defendia à época pautas ainda muito progressistas e que são consideradas progressistas hoje em dia, como o direito da mulher ao aborto. Como que eram as tratativas com o presidente da Assembleia Constituinte, doutor Ulisses? Ele indicava, olha, isso aqui dá para passar, isso aqui vamos deixar para depois, está na hora disso, vamos negociar isso aqui. Como que eram as negociações? Olha, as negociações, elas partiam do seguinte princípio: a bancada do batom, por exemplo, nós éramos mulheres de diferentes partidos, né, e também de bandeiras diferenciadas. Mas tivemos uma cumplicidade na Assembleia Nacional Constituinte para que as matérias que fossem comuns a todas nós estaríamos ali levando para o doutor Ulisses. Aquelas que nós considerávamos ser mais do cunho ideológico e programático do nosso partido, de outros partidos, nós deixávamos para a nossa liderança fazer essa articulação junto ao doutor Ulisses, que era muito, muito compreensivo e sabia que ele estava ali num grande papel, né, de um grande moderador nas demandas que chegaram, porque era o Brasil inteiro ali. Quando você fala da questão do aborto, por exemplo, não era uma questão
só de você falar sobre o aborto, era sobre a saúde da mulher, suas diferentes etapas, a questão da sua escolha e liberdade. Claro que o doutor Ulisses, né, sabia que era um assunto polêmico do ponto de vista da legalização do aborto, como a legalização das drogas, né, como outras bandeiras que foram levantadas na Assembleia Nacional Constituinte, e de que os partidos e também o movimento social, porque é preciso, por exemplo, nós tínhamos os partidos, nós tínhamos movimentos sociais, né, enquanto mulheres nós tínhamos as feministas, né, consideradas feministas, femininas, e essas mulheres, então, cada agrupamento tinha as suas bandeiras. E aquele momento era de você defender o seu ponto de vista. Então, o que nós fazíamos naquele momento era, nós tínhamos bandeiras que íamos todas, outras que iam mais ou menos e outras que não iam mesmo. E nós sabíamos que não passaria, mas que era importante naquele momento você colocar o debate. Era aquela história que nós tínhamos, né? Eu vou colocar essa emenda aqui. Se essa emenda passar, tudo bem. Mas se ela não passar, pelo menos eu faço o debate sobre o assunto. Isso aconteceu muito em outros temas como reforma agrária, a questão da trabalhadora rural, né? A mulher não tinha a titularidade de terra, quem tinha era o homem. Então, nós trabalhamos dessa forma. E, então, para esse chamado assunto que não era consensual, o que nós fazíamos era, ou o partido ou aquele agrupamento social, né, se levantava, né, e nós colocávamos o debate, ou nós nos calávamos diante da impossibilidade de ter os votos necessários. Mas eu acredito que a nossa Constituição, ela avançou muito nesse ponto, né? Ela garante ali, a nossa Constituição, que você tenha... Eu não quero fugir desse assunto, porque esse assunto é um assunto que, na verdade, eu sou uma mulher evangélica, tenho levado esse assunto, não sou favorável ao aborto. Nós temos uma Constituição de que garante o aborto no caso de estupro, de gravidez de risco, né? Então, nós já temos ali o consenso nacional. Nosso consenso nacional é esse. Mas, na Assembleia Nacional Constituinte, não podíamos evitar que outros agrupamentos que defendiam a legalização do aborto não tivessem ali o espaço para fazer o debate, para fazer a discussão. E isso foi garantido pelo presidente na época. Em relação à recente, em comparação com a Assembleia lá de 1988, eu digo recente, a proposta de emenda à Constituição que garantiu os direitos das empregadas domésticas, a senhora lutou muito para que essa proposta fosse aprovada em plenário. O Brasil de antigamente mudou, a Constituição, ela conseguiu fazer com que o Brasil avançasse? É apenas um papel? Todos os direitos estão garantidos ali? O que falta avançar? Olha, Aline, eu quero lhe dizer que precisa realmente ser cumprida ainda boa parte da nossa Constituição. Como eu disse, ela foi um consenso, né, das forças nacional brasileira, que é o povo, né, que é a sociedade civil, que foram os militares. O Brasil se encontrou com o Brasil naquele momento, né? E ali, dentro desse consenso, nós fizemos a Constituição possível, cidadã. Tem muita coisa na Constituição brasileira que eu não concordo, que eu não queria que tivesse, porque ainda acho... Mas era o consenso, era o que nós iríamos avançar. Então, por exemplo, a trabalhadora doméstica foi um grande debate, foi um debate profundo. Primeiro, você ganhar na compreensão do empregador,
de que aquele ser humano chamado trabalhadora doméstica, elas tinham direitos. Mas você precisou trabalhar a consciência, porque nós, a maioria dos constituintes, somos empregadores. E como empregadores, não tínhamos atentado para o fato de que a trabalhadora doméstica estava na nossa casa sem nenhum direito. E nós estávamos ali, na Assembleia Nacional Constituinte, defendendo o direito do cidadão e da cidadã. Então, por que não colocá-la enquanto trabalhadora não reconhecida até então? Então, essa foi a compreensão que nós tivemos ali. Imagine, para a regulamentação, né, dos artigos que não foram ali absorvidos, porque não podemos aprovar exatamente o que queríamos, porque bastava apenas dizer que às trabalhadoras domésticas caberia também os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Mas isso ficava no ar, porque o debate foi profundo e começaram a dizer, mas eu não sou uma empresa, o empregador. Quer dizer, o Congresso começou a dizer, não somos uma empresa, como vamos pagar uma trabalhadora doméstica? Aí nós dizíamos assim, ótimo, muito bem, não temos como pagar uma empregada doméstica, nós só temos uma solução radical, não teremos empregada doméstica. Ou teremos uma pessoa que é uma trabalhadora, reconhecida trabalhadora, com seus deveres e direitos. A forma, vamos colocar pela CLT, como está na CLT. Vamos ter a compensação ao empregador por não ser uma empresa. Então, tinha várias, eu coloquei muitas emendas que poderiam ajeitar. Bom, afinal de contas, acabou não saindo o que queríamos e 20 anos depois, nós vamos regulamentar com a PEC o dispositivo da Constituição brasileira. 20 anos depois. Agora, imagine se a nossa Constituição, ela, desse ponto de vista, ela é uma Constituição nova, porque nós não conseguimos avançar para cumpri-la. Eu hoje mesmo dizia, bom, estão dizendo que a Constituição precisa ser mudada, mas mudar para pior ou para melhorar? Para ver um Brasil um pouco diferente, o que mudou no Brasil, na sua economia, sabe, no seu concerto social, o que foi que mudou nesse país, para que a gente possa criar outras PECs que venham dar direitos às pessoas e não retirar direitos das pessoas. Então é importante sim que a gente tenha, nesses 35 anos de Constituição, né, vê-la como um produto adquirido pelo esforço nacional brasileiro, de todos os segmentos nacionais. Deputada, como foi na Constituinte de 1988 a discussão da mudança do status quo? Porque a senhora tocou nesse ponto, mas eu queria trazer esse ponto para a reforma agrária. Como foi a negociação com o que a imprensa chama de centrão, os partidos de centro? Ali foi a grande batalha, eu considero. Se alguém perguntar, na Constituinte, o que aconteceu? Eu digo, a grande batalha foi exatamente essa questão do centrão, né? O centrão como uma força que defendia a união dos ruralistas, a UDR, né? Ela vinha com um arcabouço que não era aquele de inserir verdadeiramente o sujeito da história, quer dizer, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, foi realmente uma grande batalha, que eles ganharam por um voto. Foi apenas um voto. Esse ganhar por um voto, numa Constituinte com 513 deputados e deputadas, ganhar ali era muito bom, seria muito bom. Não ganhamos, mas prevaleceu o debate, depois tornamos, né, o território, tomamos medidas que pudessem garantir o fato da nacionalização da terra brasileira, ali impedindo um pouco.
e para que eles não avançassem tanto, porque o processo de entrega ali era total. Nós temos um grupo de pessoas preparadas, ruralistas, que vão tomar conta, nós é que sabemos plantar, nós que sabemos colher, nós que sabemos... Então, não é possível, né? Então, você estava ali diante de um capital forte. Mas, mesmo assim, as negociações foram feitas, né? As noites mal dormidas, noites sem dormir, gente pelas galerias, esperando ali nas subcomissões, nas comissões, as discussões de plenário. Foi um momento rico, eu acredito. A sociedade tinha acesso direto aos deputados, porque foram inúmeras as sugestões. Foram, e tínhamos também a questão das emendas, chamada emenda popular, né? Que era apresentada em papelzinho. Apresentada em papelzinho, e que para nós, representantes, principalmente dos partidos progressistas, isso contou muito para o nosso posicionamento e defesa, porque ali não tinha um programa de partido, não era um programa do meu partido. Eu podia ali estar inserindo ideias, né, do meu partido, mas era uma Constituição brasileira, onde essa pluralidade ela tinha que ser acolhida, e de que forma a que nenhum cidadão ou cidadã perdesse os seus direitos e nós avançássemos na inclusão de um novo Brasil, um Brasil com inclusão social, né? Uma das coisas que hoje nós vemos que nos favoreceu muito foi na Constituição brasileira, além dos direitos dos trabalhadores, teve direito de greve da saúde, e ali surge o quê? Surge o Sistema Único da Saúde, surge o SUS, o debate da saúde, né? De você ter uma política popular. Uma sugestão popular de uma política universal da saúde e da educação, como política, né? Universal. Então, foi, naquele momento, para nós, também um grande diálogo, eu digo, porque todos nós abrimos a boca ali. Indígena, negros, negras, brancos, nós tivemos ricos, pobres, empresários. Nós tivemos um momento de uma grande grita. E esse consenso está expresso na nossa Constituição, que infelizmente, a cada dia ela tem retrocesso. Ainda não foi cumprida toda a Constituição e nós estamos, nos dias de hoje, ainda com essa Constituição cidadã do Ulisses sendo rasgada com outros interesses. E eu coloco uma das coisas que eu não concordo, mas não é uma visão, é uma questão minha. Quando nós fizemos a PEC da trabalhadora doméstica, eu andei o Brasil inteiro para discutir com as trabalhadoras domésticas sobre a PEC. Eu fui relator, então eu andei pelo Brasil inteiro, nas associações, nos sindicatos delas, nos sindicatos do empregador, porque também o empregador ali se colocou ainda muito contra, ao mesmo tempo que dizia, não, elas têm direito e isso é importante, mas não pode ser assim. Quer dizer, assim como, esse assim como era justamente não ter direito nenhum, muito menos regulamentar aquilo que estava na Constituição brasileira. É assim que eu entendo uma PEC, porque a Constituição brasileira ela foi feita assim, com milhares e milhares de pessoas vindo a Brasília, com milhares e milhares de pessoas trazendo a sua proposta de segmentos da sociedade empresarial. Eu sempre coloco o empresarial, porque dizem que a gente tem uma Constituição que é muito esquerda. Eu não sei aonde tem de esquerda aqui na nossa Constituição, que são direitos humanos, universais, como nós queríamos que fosse, né, o sistema da saúde e hoje o sistema único da assistência social. Então, é isso que tem de revolucionário, né, na nossa Constituição. Então, pensar de uma reforma, qualquer que seja,
ela tem que voltar às origens. Qual é o voltar às origens? Fazer o debate que nós fizemos, chamar o povo, fazer essa discussão, esquentar, colocar, sabe? É um pedaço de uma Constituição. Nós estamos remendando uma Constituição. Pode ser para melhor, pode ser para pior. O que nós queremos é que essa PEC ela seja discutida, não feita como nós temos feito hoje em dia. Você quer mudar? Não, eu não gostei, porque na Constituição está escrito ali que nós temos que garantir garantias para os idosos, garantia para as mulheres. Não, não é assim. Não é assim por quê? Por que não é assim? Se o idoso trabalhou, ele produziu, e agora ele tem um momento em que ele tem que usufruir daquilo que ele, com muito esforço, ele conseguiu guardar seu dinheirinho, né, ter a sua previdência. Agora ele precisa. E tem outros que nem isso têm. E é preciso que seja também abraçados, né? Tenha o Brasil, que tem os governantes, né, ali vendo a sua situação social. Então, Aline, eu quero lhe dizer que 35 anos depois, ainda vejo trabalhadores e trabalhadoras vindo nesta casa, vindo no Congresso Nacional, para que a gente possa cumprir o que estabelece a nossa Constituição. Deputada Benedita da Silva, Bené, muito obrigada pela entrevista aqui no Palavra Aberta. Eu aqui agradeço, viu, pela oportunidade dos 35 anos ter uma palavra aberta aqui contigo. Parabéns para todos. Eu conversei com a deputada Benedita da Silva, deputada federal, ela que fez parte da Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigada pela sua companhia no Palavra Aberta. A gente se vê.